Vamos a mais um vídeo, ainda continuando falando sobre o primeiro capítulo, que fala sobre urbanização. A gente estava falando sobre desigualdade social, né? Onde a gente estava falando sobre a distribuição de renda, e agora a gente vai falar sobre a questão da sustentabilidade no meio urbano, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente está se referindo à questão, por exemplo, da indústria. A indústria é o setor da transformação, onde entra a matéria-prima e sai o produto acabado, né? Essa matéria-prima, ela é extraída da natureza, né? A partir do momento em que você tem a sociedade, você tem uma produção muito grande de lixo. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, é a capacidade que a gente tem da reutilização, né, do lixo produzido. Isso faz com que você não tenha necessidade de ir novamente na natureza extrair a matéria-prima e você reutiliza. É lógico que você não vai ter o mesmo padrão do material como da primeira vez, mas você consegue reutilizá-lo de uma forma bem próxima da primeira vez, né? Então essa situação da sustentabilidade, a qual a nossa sociedade acaba não tendo nem 10% dessa reutilização, né? A questão socioespacial urbana, né, é a utilização do espaço. Como é que ocorre essa ocupação, né? Num primeiro momento, a gente tem uma ocupação desordenada. Por quê? Nós tivemos uma explosão demográfica, um aumento considerável no número de pessoas na cidade. Então vamos lembrar lá do êxodo rural. 30% vivia na cidade, 70% no campo. Com o processo de industrialização, você teve um aumento considerável da população da cidade e uma diminuição no campo. O campo de 70 foi para 20, os que tinha 30 na cidade foi para 80. Dessa forma, toda a estrutura que se tinha na cidade, ela ficou insuficiente para a população. Nós vamos chamar de equipamento. O que são os equipamentos? Os hospitais, delegacia, as escolas, esses são os equipamentos. Então, no processo de urbanização, o poder público, as políticas públicas têm que pensar, né, em como vai gerenciar, né, a vida desses cidadãos no meio urbano, tá certo? Essa é uma outra ideia. A urbanização e a violência urbana, né? A violência é consequência da má distribuição de renda. Lembrando que a gente tem a violência física, a psicológica, a psíquica, todo tipo de violência, né? O preconceito, você vai atravessar a rua, você tem um preconceito. Qual que é o preconceito? De olhar para os dois lados, né? A gente olha o preconceito como a questão do racismo, e não é. Ter um preconceito é ter uma informação não comprovada, né? Então é um preconceito. Às vezes as pessoas usam o senso comum, aquilo que ouviu dizer, sem uma comprovação científica, né? Então a gente precisa comprovar, né? Então a violência urbana, ela tem, vamos dizer assim, uma parte muito importante na má distribuição de renda, tá? Então a gente tem aí essa violência urbana. A questão também do desemprego, que é uma outra coisa que leva à violência urbana também. É lógico que tem pessoas que é uma questão de formação de caráter e de índole, e a gente não vai entrar nessa questão. Grandes cidades e mobilidade urbana. As cidades que vai crescendo devido à oportunidade que a sociedade tem, né, ela vai tendo aí mobilidade urbana. Se a gente pensar, por exemplo, em Taboão da Serra, eu quando expliquei isso na sala, eu falei sobre a questão de sair do São Moritz e vir até o centro do Taboão e levar aí mais de 1 hora, né? Então isso é uma questão complicada. Então mobilidade urbana é simplesmente como você vai se utilizar dos transportes e das vias que o transporte vai usar,
né? Então essa é a parte aí da mobilidade urbana. Acessibilidade, né? Então, quantas vezes você estava lá no ponto, tinha lá uma pessoa portadora de necessidades especiais e o ônibus estava com o elevador quebrado, o motorista não parava, não sabia operar. Isso é acessibilidade. A questão de guias rebaixadas, por exemplo, se a gente pode pensar, algumas escolas elas não são adaptadas. Então, tudo isso tem a ver com acessibilidade. No caso da escola Laerte, nós temos elevador, temos rampa, né? Apesar que todos os alunos que têm mobilidade física comprometida ou têm uma necessidade, eles ficam no primeiro pavimento, onde nós temos 8 salas, para facilitar a acessibilidade, né? E a gente tem a questão das metrópoles, que são grandes cidades com estruturas já numa gama muito grande. Vamos lembrar a cidade de São Paulo, ela é imensa, então você tem uma complexidade de equipamentos muito grande, né? Só lembrando lá equipamentos, hospitais, delegacia, escola e aí vai, né? Megalópolis são mega cidades, cidades enormes, né? Tem até uma teoria que diz assim, que a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, elas vão crescer tanto que elas vão se encontrar. Por exemplo, Taboão da Serra faz parte da Grande São Paulo, ou seja, não é que Taboão cresceu e se expandiu. Então, Taboão, Embu e Itapecerica é resultado do crescimento da cidade de São Paulo, tá bom?